Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos tratar de dois assuntos. Na primeira parte, uma entrevista com o senador Luiz Carlos Reins. E depois nós vamos conversar com o deputado Thiago Duarte e com o doutor André Cecchini, falando sobre saúde pública, combate ao coronavírus e gestão nesse momento de pandemia. O nosso programa começa então com a entrevista com o senador Luiz Carlos Reins, que está aqui conosco, e eu gostaria muito de agradecê-lo por esse momento aqui no nosso programa, já que ele está na sua fazenda no interior, né, e disponibilizou um pouquinho do espaço que tem para falar conosco. Senador Reins, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite aos nossos telespectadores do RDC TV, prazer falar no Cruzando as Conversas com você e com todos os seus telespectadores. Muito bem. Senador Reins, eu vou começar porque na semana passada nós tivemos aí uma votação importante no Senado Federal, que foi a votação do reajuste do funcionalismo, o veto do presidente, que em boa medida foi rejeitado pela maior parte dos senadores, depois foi para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados mudou o entendimento em relação à posição final do Congresso e manteve o veto. O senhor foi, da bancada gaúcha, o senador que votou a favor do veto. O senador Paim votou contra o veto, o senador Lazer Martins votou contra o veto. Eu me posicionei aqui no programa a favor do veto do presidente, porque não há espaço, nesse momento, para reajuste diante de um quadro onde as pessoas estão perdendo renda, onde os empresários estão fechando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a confusão relativa ao posicionamento do Senado, visto que a posição original do governo em relação a essa matéria era de permitir a flexibilização do reajuste. Depois se voltou atrás e o presidente vetou. E me parece que se cometeu uma injustiça com o Senado, mesmo com quem votou contra o veto, porque o que havia sido negociado com o governo era a flexibilização para essas categorias. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso e também colocar aí a sua opinião em relação à matéria. Guilherme, o que é o seguinte, você falou bem no início da sua fala, hoje no Rio, saíam as informações da mídia de Porto Alegre, da imprensa de Porto Alegre, mais de 20 mil desempregados em Porto Alegre, agora, neste ano. Mais de 100 mil desempregados no Rio Grande do Sul esse ano. Mais de 1 milhão de brasileiros desempregados nesses primeiros 7, 8 meses do atual governo. O problema é em função da pandemia. E o que eu vejo, da mesma forma que o próprio presidente vetou a matéria, que não há espaço para permitir que algum prefeito, algum governador, ou mesmo o governo federal, possa ampliar, nesse altura, já reajuste aos seus funcionários. Então, nesse sentido, eu mantive essa posição do presidente Bolsonaro, mantendo a posição de que não pode ser reajuste. Tantas empresas fecharam, quebraram, não conseguiram se manter. Né? Como é que eu vou agora fazer com que o governo federal, estadual ou municipal possa dar reajuste aos seus funcionários? E tem um outro problema, Guilherme, muito sério. Muitos prefeitos, em função da eleição que temos agora em setembro, poderiam, se esse assunto não tivesse derrubado na Câmara, que nós não conseguimos manter o veto no Senado, né, poderia também dar reajustes irresponsáveis. Cara, a eleição não quero saber, coloca um reajuste aos funcionários. Então, esse é um problema sério, se nós temos que pensar no Rio Grande do Brasil. Não existe espaço nesse momento, com a crise fiscal muito grande, com a crise de empregos muito grande, em função da nossa economia. Por isso eu mantive o voto do presidente e meu voto foi a favor do veto. E, senador, por que o Senado votou a favor? Qual que foi a avaliação dos seus colegas? Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo, como eu disse, eu compreendi o fato de que o Senado votou de acordo com o entendimento original do governo. Mas, diante desses argumentos, qual que foi, segundo os seus pares, a razão da defesa da queda do veto? Eles chegaram a comentar com o senhor? Alguns senadores se manifestarem,
se o prefeito tiver condições, se o governador tiver condições, mas nem sempre isso acontece na realidade. Só dá reajuste quem pode dar reajuste. Muita gente, Macalossi, não teria condições de dar e dão. Querem ganhar a eleição agora, em 15 de novembro. Então, essa é uma preocupação. E eu mantive essa posição também por outra razão. Veja, desde o presidente Michel Temer, quando assumiu o governo da presidente Dilma, depois da Dilma, haviam as pedaladas fiscais. O déficit público é muito grande e precisamos combater o déficit e para zerar o déficit. Passou 2018 combatendo o déficit, passou 2019 combatendo o déficit. Bom, isso só zeraria o déficit em 2022, veja, daqui a mais dois anos. Como é que eu vou fazer agora, nesse instante, nesse ano, o governo Bolsonaro gasta mais de R$1 trilhão para os governos estaduais, para as prefeituras municipais, para os hospitais filantrópicos, para ajuda emergencial, enfim, uma série de medidas que estão sendo adotadas. Isso aumenta o déficit nesse momento, em função da pandemia. Tem que fazer. Como é que vai deixar o Brasil sem esse auxílio social? Fundamental, importante. Bom, dessa forma, não podíamos agora permitir também que o reajuste fosse permitido. Muito bem. A Câmara dos Deputados, ela reverteu a decisão, o placar foi elástico a favor do mantenimento do veto, mas eu li, senador Reis, e daí eu acho que é importante nós analisarmos o contexto relativo ao resultado dessa votação, que havia ficado dentro do Senado uma cicatriz pelas declarações dadas, em particular, pelo Paulo Guedes, porque quando foi votado no Senado, o Paulo Guedes deu uma declaração muito forte, dizendo que tinha sido cometido um crime contra o Brasil. E li na Folha de São Paulo uma matéria dizendo que isso teria colapsado a relação do Senado com o governo, que a base estava deteriorada e que, em virtude disso, o próximo veto que está para ser votado, que é o veto da desoneração, estaria em risco também no Senado. Ficou algum tipo de cicatriz em relação a esse episódio? No dia posterior à votação, realmente houve várias manifestações contrárias ao posicionamento do Paulo Guedes. A gente conhece o Paulo Guedes, sabe como ele reage a essas posições, falou na hora esse assunto ali. E realmente isso aconteceu. Mas eu vejo que a responsabilidade nossa como senadores, nós temos que entender a posição do país. Infelizmente, nem todos entendem, Macalossi. Ok, isso aí nós temos que superar e estamos trabalhando para superar essa fala e essa posição contrária do dia posterior à votação com a fala do ministro Paulo. Eu espero que isso realmente não impacte no fato de que o trabalho do Senado, que é uma casa importantíssima, e hoje nós estamos vendo aí em diversos lugares a demonização do Legislativo, de uma forma truculenta, desnecessária, incompreensiva, até ignorante, diria, senador. Eu espero que isso não atrapalhe o Senado no sentido de que as pautas de interesse do país passem independente da crispação que possa haver por reações aleatórias a esse ou aquele resultado que se produz aí, né? Pelo menos é isso que a sociedade espera. E é assim que nós estamos trabalhando, Guilherme, tentando contemporizar essa posição. A gente que é mais maduro, que tem mais experiência, já passou por vários dados, ajustar essa posição e tocar para frente. Várias crises ocorreram desde o ano passado. E nós estamos superando uma delas e seguramente voltaremos a crescer agora, depois dessa pandemia. Resultados positivos irão acontecer. O próprio ajuste fiscal, o arroxo, está existindo, que o governo está fazendo, e nós superaremos essas crises e matérias importantes ainda estão para ser votadas, como, por exemplo, a reforma tributária, que já está em discussão nessa comissão mista de deputados e senadores que já estão discutindo e queremos entregar até o final do ano mais essa reforma importante para o país. Os empresários, vamos dizer assim, do comércio, da indústria, dos serviços, da agricultura, não aguentam mais a carga tributária que nós temos hoje. Então, essas medidas já estão em discussão. Então, dessa forma, mesmo sendo um ano eleitoral, onde normalmente nesses anos, senadores, deputados, no segundo semestre se dedicam às eleições municipais,
nós temos agora um compromisso maior, o combate à pandemia e também os impasses, problemas do que diz respeito à questão da reforma tributária. Senador, um tema que é do seu interesse, o senhor tem um trabalho muito acentuado, que é relativo aos produtores rurais, à agricultura, e nós tivemos aí a sanção presidencial neste último dia 25 da lei que prevê medidas emergenciais de amparo a agricultores familiares. O texto, entretanto, teve 14 trechos vetados pelo presidente, incluindo os que previam auxílio emergencial de R$ 600 para agricultores familiares e a prorrogação de dívidas. O senhor acompanhou a tramitação desse projeto? Como é que o senhor vê o veto? No geral, deixa eu falar do início. Nós começamos a trabalhar em dezembro, em janeiro desse ano, com relação à estiagem, certo? Começamos ali no Grande, onde se mobilizou bastante, Rio Pardo, Cachoeira, dessa região, e depois se estendeu para mais de 100 municípios. Com medidas importantes de ajuda aos produtores rurais com relação ao seguro agrícola e também com relação a prorrogações de déficit de investimento. No geral, atingiu 400 municípios gaúchos. Começou nessa região, como falei, de Pantano, Rio Pardo e Cachoeira. E, recentemente, essas medidas, com relação ao auxílio emergencial, a proposta, a emenda era minha, né? Eu apresentei a partir de uma demanda do Sindicato Rural de Nações. Fiz a minha parte e trabalhamos. O senador Espiridião me deu uma reformulada minha emenda, mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou essa emenda e nós não conseguimos derrubar o veto para dar o auxílio emergencial de R$ 600 para os agricultores. Então, isso ali também não existe, né? Porque aqui, inclusive, eu tenho notado e tenho conversado com muitos sindicatos. Muitos desses pequenos produtores acabaram recebendo esses R$ 600. Então, não foi assim um prejuízo total que os produtores gostariam de receber esse recurso. As regras não permitiriam isso. Portanto, esse assunto é superado também, né, com relação ao veto do presidente, com relação a esse auxílio de R$ 600 para os pequenos produtores. Senador, eu acho que outro tema que é importante e que está sendo muito debatido exatamente nesse momento nas redes sociais é a questão do foro por prerrogativa de função, chamado comumente de foro especial ou foro privilegiado. O senhor postou no seu Twitter, a questão de um dia atrás, que assinou, junto com outros 25 senadores, um ofício encaminhando ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o pedido que seja pautado e colocado em votação a proposta que modifica as regras do foro privilegiado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa demanda que o senhor leva ao presidente da Câmara dos Deputados e o seu posicionamento em relação a esse assunto, que é um assunto que tem gerado uma grande controvérsia no debate público brasileiro. Nós já tínhamos essa posição ainda na Câmara e mantivemos essa posição. Eu não contei esse assunto no Senado, que foi em 2017, porque eu ainda não era senador, mas já se discutia essa questão na Câmara e eu tinha já essa posição lá. E o que nós queremos agora é que o presidente Rodrigo Maia coloque essa matéria para votação. Veja recentemente o caso dessa deputada do Rio de Janeiro. Ela tem um foro privilegiado, não pode ser presa. Então, nesse sentido, acho que o senador, o deputado, enfim, não precisa ter o foro privilegiado, cuide da sua vida, trabalhe legal, trabalhe decente, sem problema nenhum. Entendeu? Então, eu me somo a esses colegas senadores que pediram e reforçaram ao presidente Rodrigo Maia para colocar essa matéria em pauta e em votação. Esse assunto está desde 2017 na Câmara, né, para poder ser apreciado, já passou pelas comissões de 2018 e hoje pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. De uma certa forma, também nós colocamos mais um ponto positivo à sociedade brasileira, mostrando que nós não precisamos de privilégios para nos precaver em cima de alguma coisa. O senhor não teme, e aqui vai uma pergunta feita por alguém que não tem lá muita simpatia por esse projeto. Eu tenho uma posição antimajoritária nessa questão, eu sou a favor do foro por prerrogativa de função, senador Reis. Então, eu vou fazer a pergunta. O senhor não teme que haja um baguncismo e que, eventualmente, juízes de primeira instância possam acionar a todo instante parlamentares e até mesmo integrantes de cortes superiores e se instaure um clima de pega para capar no ambiente político brasileiro?
Porque se tu pegar né, a concepção inicial do foro por prerrogativa de função, ele, na realidade, é uma medida que busca não a proteção do político em si, mas do aspecto institucional da atuação do político. Isso não inverteria essa lógica? Olha, o que eu vejo, eu não tenho preocupação com esse sentido, certo? Eu vejo que nós temos que do Legislativo, ou mesmo do Judiciário, e eu sei até, nós temos batido muito agora contra o Supremo Tribunal Federal, especificamente, entendeu? Em função de cassações, em função de CPIs, em função de fazer a pressão nossa contra o Supremo, nesse momento, para mim, está, vamos dizer, legislando em muitas coisas que não é da sua competência. Mas eu não com essa posição, entendeu? Estou tranquilo com relação a isso, e, portanto, eu acho que seria importante mais um passo que a gente daria para a sociedade brasileira, mostrando que nós, quem não deve, não tem. Porque sempre pode haver como eu mesmo fui pressionado em função das minhas posições com relação à matéria do Supremo. Recebi pressão, tudo bem, faz parte. Isso é o jogo que a gente tem que enfrentar. E eu, para mim, enfrentei sem problema nenhum, mantive a minha posição com relação às assinaturas que fiz com relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador, um último tema aqui para nós abordarmos, que é a questão da reforma tributária. A primeira parte dela foi apresentada pelo governo, o senhor mencionou antes a reforma tributária aí em uma das respostas que deu. A reforma tributária está em andamento dentro do Congresso, é esperada a segunda parte da reforma tributária, e o senhor comentou ela recentemente para uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que há setores da economia que pagam pouco e outros que pagam mais tributos. Qual que o senhor considera o ponto positivo do que está sendo proposto e o que o senhor considera negativo do que está sendo proposto pelo governo? E o senhor não acha que o governo deveria ter, ao invés de apresentar um projeto pequeno, como foi o caso, pegar a PEC 45, que já está tramitando no Congresso, adotá-la e apresentá-la como uma proposta oficial, no caso a PEC que é relatada pelo Baleia Rossi? Existe o projeto do Baleia, existe o projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e existe agora a proposta do governo. Desde o ano passado, quando o Marco Sintra ainda era o secretário da Receita, eu cobrava do Marco, participei de uma reunião que eu levei ele ao Davi. Nós queríamos já ter iniciado esse assunto, a discussão no ano passado, no primeiro semestre de 2019. Quando a Câmara discutia a reforma da Previdência, eu propus ao presidente Davi, ele concordou e o Marco Sintra fez também, que nós iniciássemos a discussão o ano passado. Mas, infelizmente, as coisas se enrolaram e acabou não saindo. E, bom, nós estamos em agosto de 2020 discutindo a reforma tributária. Então, o que eu vejo entre a proposta do Raul, a proposta do Baleia e a proposta que o governo apresentou, nós chegaremos a um entendimento. Já fizemos uma primeira discussão com o ministro Paulo Guedes, fizemos uma segunda discussão com o secretário estadual de Fazenda, fizemos uma terceira discussão com os prefeitos, para a gente poder ajustar posições dos prefeitos que interessam ao Brasil inteiro. Também os próprios governos estaduais em função dessa situação. Então, a discussão está existindo. Então, entre os três projetos que estão hoje lá, nós acharemos uma forma, como foi feito na reforma da Previdência. Entrou um projeto e saiu outro, mas o mais importante na reforma da Previdência, trouxemos uma economia de mais de R$1 trilhão para o país, Brasil, importante, que ajudou a recuperar 1 milhão de empregos no ano passado. Então, dessa mesma forma, cônscio das nossas responsabilidades, Macalossi, nós queremos apresentar um produto bem melhor para a sociedade brasileira, principalmente para o comércio, para a indústria, as pessoas que demandam uma reforma diferente, para poder aliviar a carga dos nossos empresários que querem gerar e precisam gerar empregos. Então, com base nessa resposta que o senhor me dá para presumir que a eventual discussão de uma nova CPMF ou de um imposto de transações eletrônicas não teria o seu apoio? Sim, nós estamos discutindo. Como disse, 3 reuniões ocorreram dentro do governo, mais na semana que vem, mais uma próxima reunião. Quer dizer, nós estamos trabalhando em diferentes segmentos. Eu estou sendo demandado, assim como eu, seguramente outros deputados, senadores que fazem parte da comissão também estão sendo demandados por diferentes segmentos da economia, gaúcha ou brasileira. Com isso, nós vamos encontrar um produto. O mais importante é que, recomeçando a discussão, entendemos o momento crítico do país,
precisamos dar uma resposta agora com relação à carga tributária. E queríamos também, mas infelizmente em função da pandemia desse ano, Macalossi, não foi possível, discutimos também a reforma do Estado. O governo apresentou o plano Mansueto no final do ano passado, mas acabou não saindo. Okay? Mas vamos trabalhar a reforma tributária e vamos também diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Como dizia o Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Então, isso também, na sequência, nós vamos trabalhar. Primeiro, vamos entregar a reforma tributária, que é um compromisso nosso com a sociedade gaúcha brasileira. Muito bem. Senador, gostaria de agradecer muito a participação aqui hoje no Cruzando as Conversas. Espero que numa próxima vez o senhor possa vir aqui ou, eventualmente, a gente possa fazer por videoconferência, que eu acho que fica até mais agradável, mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer ouvi-lo falando sobre esses temas todos e lhe deixo com a última palavra. Um abraço a você, Guilherme, prazer, aos telespectadores da RDC TV. Foi um prazer conversar com vocês, com seus telespectadores. Estamos à disposição. Um abraço a todos, uma boa noite a todos. Muito bem, o senador Luiz Carlos Reins aqui no Cruzando as Conversas. E sempre é importante ter aí o posicionamento dos nossos representantes também no Senado Federal sobre os assuntos em destaque que são repercutidos aqui e em outros lugares. Vocês sempre ficam atentos ao nosso programa porque nós traremos esses posicionamentos para vocês.